com as vibrações, né, dessas canções tão lindas, nosso coral. Nós vamos dar início, né, à nossa noite. Eu convido a todos a fecharem os olhos, a elevarem seus pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo, entregando todos os seus anseios, seus medos, tudo aquilo que vocês trazem nos corações, também as alegrias, conquistas, vitórias, né? Vamos entregar tudo nas mãos do nosso Mestre Jesus. E como as canções foram iniciadas com a Ave Maria, vamos elevar nos nossos pensamentos a nossa mãezinha querida também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. E nessa noite, nós vamos ter como estudo o tema central do mês de abril é o livro Libertação pelo Amor, de Divaldo Franco, Joana de Ângeles. E hoje o tema é A Hora do Testemunho, com nosso querido amigo João Lúcio. João Lúcio, fica à vontade, a palavra é sua. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que os nossos mentores espirituais permaneçam conosco neste momento, para que juntos possamos refletir sobre o tema que nos foi proposto. Hora do testemunho, eu acrescentei o significado profundo da cruz. O texto que nós vamos trabalhar está no livro Libertação pelo Amor, é um livro de 2005. Ele é do espírito Joana de Ângeles, psicografia pelo médium Divaldo Pereira Franco, médium baiano. É um livro que, pelo menos o texto, à primeira vista, ele é complicado de entender. E de entender o significado dele para as nossas vidas. Mas lá pela 10ª leitura, você começa a compreender o primeiro parágrafo. Mas é interessante, porque se formos fazer uma leitura aqui rápida, a gente não vai entender nada. É preciso ler, reler, tornar a ler, tornar a ler. E eu ainda fiz uma outra leitura quando os meninos estavam tocando, me perdoe, eu não dei atenção exclusiva, mas eu ouvi todas as músicas, né? E fiz uma outra leitura ali, numa sentada. Mas é preciso. Vamos ver o que a Joana de Ângeles fala sobre o livro? Aqui está passando, não, né, Stanley? Eu, mais uma vez, quero agradecer o carinho, a oportunidade do convite. Eu sei que foi um convite assim meio em cima da hora, né? O expositor programado não pôde vir, mas eu fiquei sabendo, isso foi ontem, né? Então deu tempo de eu preparar. Stanley, é a bateria, né? Só pode. A pilha, né? Deixa eu tirar e colocar de novo, quem sabe ela volta aqui a funcionar.
Não quer funcionar, não. Mas não tem problema, né? Eu posso... E aqui? Também não está indo, não, Stanley. Oi? Não entendi. Não é nessas setinhas, não? Gente, problemas técnicos aqui, vamos tentar resolver rapidamente. A Joana de Anjos, não posso falar. Bacana. Stanley, sem o Stanley aqui, nós não vivemos mais não, né, gente? Bendito Stanley, devidamente encaminhado aí para os Lares Unidos. Então, o que Joana de Ângeles vai falar do próprio livro? Dedicamos este livro modesto à libertação do ser humano pelo amor. Em suas páginas, apresentamos reflexões sobre saúde integral, o bem-estar superior, a alegria inefável, a felicidade real sob o comando do amor. Por isso que o livro também se chama Libertação pelo Amor. E ela vem trazer uma primeira lição, que é essa hora do testemunho. Eu vou, obviamente, acrescentar algumas coisas, né? Para ver se a gente preenche, não lacunas, porque ela não deixou quase nenhuma, mas a lacuna para o nosso entendimento, que ela deixou coisa no ar que eu falei, meu Deus, de onde ela está tirando? Porque os espíritos superiores, eles são assim. Eles colocam uma frase, e atrás da frase, atrás da ideia que ele está trazendo, tem um punhado de outros, são os pressupostos. Por isso que eles fazem as afirmações. Então, compete a nós, a nossa ignorância, tentar, pelo menos, chegar perto daquilo que eles estão falando. Porque quando é a hora do testemunho, que testemunho é esse? Que hora que é essa? É só algumas pessoas que passam por este testemunho? Todos nós passamos por testemunhos? Ou temos que dar o nosso testemunho? Como que é esse testemunho? Ele é individual? É um testemunho que eu tenho o meu, você tem o seu, cada um. Tem o testemunho individual, mas tem o testemunho coletivo? Olha só, são perguntas que a gente precisa fazer para entender o tema e o espírito, com certeza. Porque é um espírito superior, antes de escrever, já tinha todas essas respostas. Aí ele apresenta alguma coisa para a gente tentar puxar o fio, ver o que está atrás daquilo, né? Então vamos seguir com algumas considerações e vez que outra eu vou voltar no texto dela. Mas eu não vou trazer o texto todo, motivo pelo qual eu peço que vocês façam essa leitura, tá? Eu não sei se a gente tem o livro Libertação pelo Amor, mas quando eu desencarnar, se a minha esposa quiser, minhas filhas, doar para a biblioteca, fiquem à vontade, porque eu só vou fazer essa doação depois que eu desencarnar. É livro de estudo, sabe, gente? Não dá para doar, não. Mas tudo bem, vamos lá. A verdadeira libertação... Aliás, eu acho que passou uma coisa aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Testemunho como caminho da liberdade. Tem uma passagem que está lá em Mateus, é Jesus falando. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras... Por que não passou? Ah, tá, porque aqui, mostra aqui, e aqui eu estou perdido. É do lado de cá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Duas palavras ali importantes. Ouvir e praticar, né? Tem uma outra frase de Francisco de Assis, olha só. Ele fala assim, pregue o evangelho. Se necessário, use as palavras. Eu pus isso até numa música. Ou seja, primeiro você pratica e ouve depois. Mas não tem jeito de você praticar sem ouvir, né? E Jesus nos orientando.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, escuta e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha e não sobre a areia, né? É interessante porque muitas são as palavras de Jesus, muitas são as orientações. E na hora que a gente lê isso aqui e sai simplesmente acreditando, a gente tem que ter cuidado. Quais são as palavras que ele disse? Quais são as palavras que ele disse? Uma destas orientações a gente descobriu, sabe, né, que ele fala para Paulo que como Paulo iria sofrer para seguir Jesus, para exemplificar os seus ensinamentos. Então, mas ele falou outras palavras interessantes, né, que a gente precisa escutar. A verdadeira libertação pelo amor, ocorre pelo amor e pelo testemunho fiel dos ensinamentos do Cristo. Aqui a gente já baliza a nossa palestra, a nossa orientação. Somos cristãos e buscamos seguir as orientações de Jesus. As dificuldades da vida são provas que testam nossa fé e compromisso espiritual. Aquele que pratica os ensinamentos do Mestre constrói sua vida sobre bases firmes e inabaláveis. Não é qualquer vento, qualquer situação, qualquer problema na vida que vai nos abalar, nos derrubar, nos levar aos vícios, ao suicídio ou a depressões. Então, quando a gente pratica os ensinamentos do Mestre, nós temos forças para conseguir seguir a vida. Então, a segunda frase, olha, as dificuldades da vida são provas que testam nossa fé e compromisso espiritual. Nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Estamos numa fase meio obscura, mas que começa a amanhecer, né? Que é uma fase de transição conhecida muito por nós espíritas, e estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas como o sol não nasce de um momento para outro, vai nascendo e clareando aos poucos, essa regeneração também vai chegar aos poucos. Não tem data, não tem hora, a partir da 0 hora, tal é a regeneração, não. Já existem pessoas que vivem no mundo de regeneração, porque elas já estão regeneradas em relação a provas e expiações. Ela tem ainda o que expiar, o que ser provado. Então, as dificuldades da vida são provas. O que é uma prova? Quando se fala em prova, nós lembramos de conhecimento, testes, não é? Então, se você não passa no teste, você vai ter que repetir a prova. Ontem estávamos comentando na reunião de desobsessão sobre esta questão dos testes e das provas. Uma colega colocou lá um assunto sobre a empresa dela, era chefe, mas chegou alguém, isso, aquilo, e essa pessoa não se adaptava muito bem ao grupo, o grupo caindo em cima, malhando, querendo tirar ela de tudo quanto é jeito. E ela até que quase que entra na dança dos seus colegas. Mas ela, espírita, pensou, qual a lição que eu tenho que tirar dessa relação? O que o Senhor da vida está propondo? Qual que é o desafio? Ela pensou, reuniu com a turma e disse, é o teste do perdão. É não guardar rancor, é não processar a vingança, é não perseguir. Então nós estamos sendo testados. Trabalhou o grupo, umas 50 pessoas, a coisa foi mais ou menos amenizada. 3 meses depois, essa pessoa foi embora. Mas se ela estivesse entrado na onda da vingança, do rancor, do ódio, do desprezo ou menosprezo, em relação àquela pessoa,
ela teria que passar novamente pela prova. E aquilo, naquele momento, ela estava se sentindo tranquila, porque ela falou, eu passei na prova do perdão. Pelo menos em relação ali no serviço. A próxima vai ser mais amena, né? O perdão, sim, né? É um dos aspectos do amor. Então, todos nós que passamos dificuldades e a gente não tira a lição dessa dificuldade, escrevam, ela vai voltar. Para você aprender a passar, a tirar pelo menos uma nota 9,5, né? Vamos nivelar por baixo, não. 9, 9,5, 10. A gente não está no mundo de prova e expiação? Não adianta querer ter tudo 100%, porque não vai ter, né? A vida aqui na Terra exige de cada um de nós determinados aprendizados, que é só no mundo de prova e expiação que tem. Existem vários mundos de provas e expiações no universo, não é só a Terra, não. Existem milhares de mundos de prova e expiação, onde os espíritos que renascem nestes mundos são espíritos ainda que precisam de provas, aprendizados, serem testados para passar por um patamar melhor. Então, nós todos estamos nivelados, cada um com a sua prova, cada um com a sua necessidade de aprendizado. E olha que eu não falei da expiação, né? E diante das provas a gente complica que a gente tem a expiação que foi causada por nós mesmos. Então, Jesus tinha um plano muito especial para Saulo, né? Saulo, perseguidor dos cristãos, foi ele o primeiro que assassinou um cristão, que na verdade não era nem cristão, era um seguidor do Cristo. Foi Estevão, considerado o primeiro mártir do cristianismo. É uma história belíssima. Está lá no livro Paulo Estevão de Emmanuel, Espírito, Psicografia de Chico Xavier. Emmanuel começa a narrar a história de Saulo, o encontro de Saulo na estrada de Damasco com Jesus. E Jesus tinha um plano muito importante para Paulo. Aí nós temos em Paulo vários ensinamentos. Ele escreve para Éfeso esse seguinte versículo: pelo qual sou embaixador em cadeias, prisão mesmo, viu? Ele estava preso, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Dele aí é Jesus. Devia ter até colocado isso aí com um D maiúsculo, né? Ou um D apóstrofo ele maiúsculo. Ele é embaixador preso em cadeias. Ele estava velho e já estava preso, escrevendo suas cartas, porque ele não podia mais sair para a pregação. Aí ele teve a intuição, na verdade foi o próprio Estevão, amando de Jesus, que apareceu para ele: vamos falar, Paulo, mas através de cartas. Aí ele escreveu Éfesos, para Tessalonicenses, para Coríntios, né? Para Timóteo, para Hebreus, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar de Jesus livremente. É até uma incoerência, você está preso e pode falar livremente. Olha o espírito, como eu disse, evoluído, que coloca uma frase. O que está atrás disso? Porque cadeia aqui representa, com certeza, os testemunhos que todos nós precisamos dar. Porque tem hora que você está preso ali naquela situação. E você precisa disso para a sua própria evolução. Aí, Emmanuel, em uma de suas lições no livro Pão Nosso, Paulo, mesmo prisioneiro, se sentia livre para pregar a verdade do Evangelho. Olha, sentir, coisa importante. Você, às vezes, está preso, mas não está se sentindo preso. Você está vinculado
sofrimentos, aos testemunhos, mas você sabe que aquilo faz parte. E por isso você se sente mais livre. Suas cadeias físicas não limitavam sua missão espiritual. Ao contrário, fortaleciam seu compromisso com Cristo. Não devemos buscar fugir das cadeias da vida, mas aprender com elas. Pois somente o dever bem cumprido nos confere acesso à verdadeira liberdade. O que é esse fugir das cadeias, e está entre aspas, cadeias? Representam os compromissos, os sofrimentos, os testemunhos que todos precisamos dar numa determinada hora da nossa vida. Então aprendamos não fugir. O que é a fuga? A fuga é sair dos compromissos, é achar que a vida está sendo maldosa comigo, injusta comigo, quando, na verdade, a gente aprende com os Espíritos, é difícil de aceitar isso, de entender isso, que no mundo existe injustiça. Isso é verdade. Mas não existem injustiçados. O que está atrás dessa ideia, hein? No mundo tem muita injustiça, mas não existem injustiçados. É uma frase que incomoda muito a gente. Porque quando você está sofrendo, você está passando por uma situação, você está passando, ou um parente seu está passando por uma situação qualquer, a primeira impressão nossa, o primeiro sentimento, é que a pessoa está sendo injustamente condenada, ou sofrendo, ou passando a dificuldade. Na nossa infantilidade, a gente pensa assim. Só que Deus nos permite plantar o que a gente quiser. Né? Não é mesmo? Eu posso plantar o que eu quiser. Tudo me é lícito. Mas, diz o próprio Paulo, numa outra passagem, nem tudo me convém. Eu posso plantar sorrisos e ganhar ou colher felicidade. Eu posso plantar música, colher sensibilidade ou aplausos. Mas eu posso também plantar intrigas e colher uma mudez, uma situação qualquer no aparelho fonador que pode me prejudicar durante alguns anos, quiçá a própria reencarnação. Mas na hora do plantio, dizem também os mentores espirituais, que não existe tristeza no plantio, seja ele bom ou mau. Quando você vai para um jardim, você leva uma muda de uma flor, de uma árvore, você vai sempre feliz, alegre, não é mesmo? Ou você vai plantar uma hortaliça, ou uma árvore na rua. Quando você vai plantar, você está sempre alegre, feliz. Isso acontece com o bem, com as coisas boas, mas acontece com a maldade também. Aqueles que estão aí maquinando os crimes, a corrupção, já deitam pensando, amanhã eu vou tirar tanto, amanhã eu vou para a rua, vou assaltar, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu pego aquela pessoa. Mas sempre alegre também, feliz, satisfeitos. O plantio, em tese, é sempre alegre, seja ele para o bem ou para o mal. Agora, em se tratando da colheita, a coisa é diferente. Porque se você planta jaboticaba, fruta da nossa região, né? Você não vai colher amora, nem morango, você vai colher jaboticaba. Então, o bem que você planta é a felicidade que você colhe. Se de vez em quando você tem algumas coisas de alegria, de entusiasmo, sem mais e nem menos na vida, você, meu Deus, como eu amanheci bem. Que sensação gostosa. Você pode ter certeza que é resultado de um bom plantio do passado. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando vem aquela dor que você não sabe de onde,
Quando vem aquele conflito mental que você não sabe de onde. Quando vem aquela pessoa que você não sabe de onde, te causando transtorno, dificuldade, problema, pode ter certeza que é resultado de um plantio mal feito no passado. Ah, mas eu não lembro. Não tem problema, não. Deus lembra perfeitamente, Ele sabe. Então, na hora de colher, e aí a gente começa a fazer umas avaliações. Se hoje eu estou sofrendo, pode ter certeza, isso é resultado de um plantio mal feito no passado. Avalie a sua vida pelo aqui, por agora, em relação ao que está acontecendo agora, e avalie lá atrás se eu fiz alguma coisa. Não importa o que foi. Você não vai descobrir mesmo aqui na Terra. Quando desencarnar, talvez. Porque isso pode ser resultado de 10, 20 reencarnações atrás, que está caindo agora. Então não importa o que foi. Porque tem gente que sofre e fica assim, ah, meu Deus, o que eu fiz para receber isso? Ah, aqui na Terra você não vai ter essa resposta. Então é um pensamento até certo ponto muito infantil. Não vá atrás dessas, você não vai conseguir essas respostas. Então, plante o bem, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar livremente. Não devemos buscar, então, fugir das cadeias, das provas, dos testemunhos. Tem gente que foge para os vícios, foge para a maldade, foge para o suicídio, foge para o isolamento. Tem gente que não quer nem pensar, né? Vive como um autômato, fazendo tudo automaticamente, que também seria uma outra forma de vida, sem pensar na grandeza da vida. As cadeias cotidianas do testemunho, as cadeias cotidianas e o testemunho na vida. Quais seriam? E dizendo, ainda Paulo, agora, na verdade, em Atos, né? Sim. E dizendo, varões, por que fazeis estas coisas? É Paulo e Barnabé. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. É o grito que Paulo e Barnabé, né, deu quando eles estavam sofrendo, e ele chamou a atenção. Gente, eu sou pessoa, eu choro sim, eu sou pessoa comum como todo mundo. Não sou santo, não sou anjo, nem sou um escolhido. Nós também, ele e Barnabé, somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. O que não quer dizer que eles cedem, que eles cederam, que eles fugiram. Quais seriam então essas cadeias diárias? Essas prisões que todos nós temos. As obrigações diárias no lar, as obrigações diárias no trabalho e na sociedade, são oportunidades de testemunho. É aquela coisa de você levantar cedo, tem horário, tem que pegar ônibus, tem que ir para o serviço, tem que voltar, tem que almoçar, tem que voltar de novo. Você tem que ir para a escola. E nós estamos ali, num determinado estágio da nossa encarnação, sujeitos a estas cadeias. O verdadeiro seguidor do Cristo é aquele que aceita seus desafios e os transforma em graus de evolução, onde estiver. É um desafio. Você transformar os seus testemunhos em degraus para a sua evolução. Como você vai fazer isso? No seu trabalho. Como você vai fazer isso? Eu tenho que trabalhar, se você não trabalhar, você não paga as contas. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que dar exemplo. Eu tenho um compromisso social grandíssimo. Um motorista de ônibus, por exemplo, se ele simplesmente cisma e não vai trabalhar, ele vai deixar muita gente, ou então ele para a viagem no meio e vai embora. E as pessoas que estão ali dependendo dele? É uma pessoa, ou pelo menos é uma profissão aparentemente simples, que não é, que às vezes a gente não dá valor. Olha, ele leva 30, 50, 100 pessoas num ônibus.
é ou não é uma tarefa importante? Quantos que estão ali, quantas famílias representadas, para onde as pessoas irão? Para as empresas, para a escola, para o hospital, para visitar, etc. E a responsabilidade dele? Se ele simplesmente desiste, é uma irresponsabilidade, claro. Mas ele deveria transformar esse seu testemunho num degrau para a sua evolução. A hora que a gente estiver no trânsito e você recebeu aquela fechada, né? E você quer falar aquele palavrinha, né? Fala não. Fala não, porque cada palavrão que você fala, você vai desenvolver uma cárie. Se for só cárie, né? Porque pode ser um transtorno celular. E você vai gerando para você vibrações negativas, sintonizando com espíritos semelhantes. Vá com Deus, que Deus acompanhe o seu caminho. Que nada disso aconteça com você, mas você está plantando. Você também não é Deus, não pode querer que o outro não receba aquilo que ele está plantando. Então, olha, transforme o seu dia a dia, o que você está fazendo, degrau para a sua evolução. Tem acho que é o 3º versículo da 2ª epístola a Timóteo, que Paulo menciona para ele na carta sobre a imposição de Deus. A gente aplica o passe, a imposição, né, das mãos. Mas a imposição de Deus, aprendi isso recentemente com o professor Haroldo Dutra, são as oportunidades que Deus nos dá. E elas são as mais variadas. Desde as pessoas que nós encontramos na vida, até uma viagem inesperada, ou uma oportunidade de uma viagem que você estava aguardando, a clientela que você conhece. Essa imposição divina acontece em qualquer âmbito e em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Porque Deus está atento. Nós vamos ver uma frase daqui a pouco de Joana de Ângeles, interessantíssima. Chegar lá eu vou voltar nessa situação aqui. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. O Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. É porque a gente acha que pelo fato de a gente ser médium, ser um expositor, ser um evangelizador, ser um trabalhador de uma casa como essa, em especial espírita, né? A gente vai ter privilégios na vida. Se a gente analisar a vida de Paulo, agora já Paulo, ele levou pedrada, foi abandonado pelo pai, pela mãe, foi preso diversas vezes, foi até morto por uma cobra, né, venenosa, uma das piores que tinha na região em que ele sofreu um acidente com o navio, né, e foram parar na ilha, que eu esqueci, não sei se é Ilha de Pátimos, esqueci o nome. Mas ele foi mordido por uma cobra a mais venenosa. Tanto é que quando ele foi mordido, o pessoal da ilha, nossa, esse aí tem uma vibração muito negativa, né, na minha fala. Pedrada e uma série de coisas que Paulo sofreu. Os missionários da revelação não possuem privilégios. Então, se a gente vem para uma tarefa, vem para o trabalho no bem, achando que Deus vai dar alguns privilégios, é claro que Ele ajuda, né, gente? Deus é misericordioso. Ele não deixa a gente abandonado. Pelo contrário, a própria encarnação, só da gente ter entrado no corpo, é uma bênção. Hoje, andando pelo centro da cidade,
a gente tem observado muitas pessoas pedintes, né? Maltrapilhas, perturbadas na rua. E aumentou. Vem gente de outros países, etc, etc. Então você até pergunta, meu Deus, por quê? É a colheita, né, gente? Sabemos. A visão espírita. Aí vem uma reflexão. Se eles não estivessem aqui, onde eles estariam? No plano espiritual, como espíritos. E se eles estivessem lá? Eles estariam numa situação pior ou melhor do que aqueles estão aqui? Melhor não seria. Aí você começa a pensar, entraram no corpo. É a misericórdia de Deus. Porque aqui no corpo, eles não vão ficar aprontando e nem sofrendo lá no plano espiritual como eles estavam. Então a vinda para o corpo é uma bênção para todos nós, é a misericórdia de Deus atuando a nosso favor. Os sofrimentos, as dificuldades, os testemunhos, os desafios, é para o nosso bem, é a imposição de Deus, é a imposição das mãos em nossas vidas. Então, quando a gente percebe o mundo como todo, quantos encarnados? 8 bilhões, né? 200 milhões. É aqui que nós vamos ter um corpo físico, o cérebro, os nervos, a dor e as dificuldades e desafios para o nosso crescimento. Está tudo certo. A gente não consegue entender o todo. Não conseguimos. Por isso, não julgueis. Não julgueis. Quando a gente vê uma situação, seja ela de feminicídio, homicídio, guerras e etc., não julgue, nem tome partido, nem para a extrema, nem para outra. Não tome partido. É muito perigosa essa situação. Não julgue, porque essa visão no todo é só de Deus. O Pai concede a todos os filhos as energias necessárias para a vitória. Não tem como entender o contrário. Se às vezes a pessoa não enxerga ou não quer, aí é com ela. Mas nós todos temos as oportunidades para enfrentamento do testemunho. E a cruz? Cruz é sim um testemunho. A cruz representa, né? Esse símbolo aí no qual Jesus esteve na cruz, foi crucificado. Quando olhamos para a frente da cruz, enxergamos. O que você vê ali? Dor. Jesus sentiu dor, gente? Claro, estava dentro de um corpo. Só que ele devia ter um autocontrole tão grande, né? Ah, Jesus não sentiu dor. A gente não tem condição de fazer essa discussão. Não tem. Quem somos nós para analisar a mente, o sentimento de um espírito perfeito? Mas na nossa limitada visão, com certeza. Mas o autocontrole em relação a esses processos, com certeza ele tinha. Quando você então vê o Cristo crucificado, aquela primeira mensagem que vem, dor, abandono, ele sofreu abandono? Todos os seus seguidores, praticamente, só estavam ali. João, o discípulo amado, na crucificação. Maria, sua mãe, algumas mulheres. Mas Judas o traiu. Pedro o negou 3 vezes antes do galo cantar. Também não estava, fugiu. E todos os outros fugiram. Insulto, ele sofreu insulto? Imagine. Solidão, perseguição gratuita, ódio gratuito. Tudo isso, quando você olha a cruz, de frente, né, o que a gente enxerga. Mas será que Jesus superou? Cristo, apesar de sua grandeza,
assumiu essas dores para mostrar que todos precisamos passar por provas aqui na terra. Ele não veio tirar os pecados do mundo, não, viu, gente? Não existe, não. Jesus veio tirar os pecados da terra. Passou mais de 2000 anos, os pecados continuam, né? E aí? É um papo muito infantil, né? De algumas religiões. Veio tirar os pecados da terra. Nada disso. O exemplo de Jesus na cruz é para nos mostrar que nós precisamos passar por provas na terra. Todos nós, sem exceção. No mundo, falou-nos Jesus numa outra passagem, só tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. São de Jesus essas palavras. O que é aflição? É qualquer agonia, é qualquer sensação de angústia que a gente tem do início do dia ao final, quando a gente vai descansar. Você já levanta, está chovendo? Não, não está chovendo, ai que maravilha. Isso causa uma certa expectativa. E tem hora que a expectativa extrapola, e a gente sofre, para pegar o ônibus, para enfrentar o trânsito, para fazer a prova. Então, a realidade aqui do mundo físico é essa de aflição. Desses desafios que tem hora que eles extrapolam, mas, como diz Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. Ele nos mostrou que é possível superar. No entanto, ao refletirmos profundamente, percebemos que a cruz é muito mais do que sofrimento. Então, se você olha de frente à cruz, você vê todos aqueles sofrimentos e aquilo que a gente viu. Mas o que está por trás? O que Jesus quis nos mostrar? A gente já viu alguma coisa, mas tem mais. Por trás da cruz existe a mensagem gloriosa da ressurreição. Não há derrota na carne que a vitória do Espírito não apague. O sofrimento é passageiro, mas a iluminação conquistada através dele permanece eternamente. Agora nós vamos ter aí, em algumas religiões, né, a Semana Santa, como se fosse só a semana que é santa. Eu acho estranho essas coisas, né? Porque eu sou espírita desde cedo, nunca tive essas coisas. Semana Santa. Toda semana é santa, todo dia é santo. Aí quando eu passo ali, Terra Santa, né? Tem outra terra que não é santa? Cemitério, viu, gente? Eu falo, oh meu Deus, oh visão. Toda terra é santa. Mas está bom, né? Aí eu já vi várias chamadas para teatros, para exposições, isso, aquilo. Aí colocam no fundo aquele Jesus com a coroa de sangue escorrendo. Uma imagem horrorosa. Horrorosa. É porque a gente se prende na frente da cruz. E nós alimentamos isso. Jesus está preso numa cruz, gente? Vocês esqueceram, esses que pensam assim, da ressurreição? Talvez a maior mensagem de Jesus seja da ressurreição, da imortalidade da alma. Ele voltou 3 dias depois e ficou 40 dias e 40 noites com os seus discípulos em espírito materializado. Esta é a mensagem mais importante da passagem de Jesus aqui na terra, além do amor, claro, que ele pregou e praticou. Mas tem gente que gosta de ver Jesus crucificado, porque só olham para a frente da cruz. Comecemos a ver diferente. Nós espíritas temos por obrigação enxergar o Cristo descrucificado. Ele não está
crucificado. Mas, insistimos, né? O sofrimento é passageiro, mas a iluminação conquistada através dele permanece eternamente. Então, quando estamos na luta, no trabalho, no esforço, no sofrimento, nos desafios, depois que a gente vence e supera e passa, isso traz um crescimento, isso proporciona uma evolução e é permanente, é para sempre. Se soubermos lidar aceitando a vontade de Deus. Porque mesmo no processo, na crucificação, Jesus não falou isso? Que seja feita a tua vontade. Porque se ele quisesse, ele saía volitando ali da cruz, chamava os seus espíritos superiores para me ajudar. Vamos dar um jeito nos romanos, nesses religiosos aqui, judeus. Fazia, mas ele não. Que seja feita a tua vontade. O cristianismo e a transformação espiritual. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. O que ele criou? Um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo. Não é para os cristãos apenas. Porque, na verdade, Jesus não criou nenhuma religião, viu, gente? Hoje nós temos vários segmentos da religião cristã. Temos os católicos, mórmons, protestantes, umbandistas e por aí vai. Mas Jesus não criou nenhum segmento cristão, porque essa palavra nem existia à época de Jesus. Já falamos aqui de o primeiro cristão, né, que foi preso, morto. Qual que é o nome dele? Estevão, o primeiro mártir, né? Ele era um seguidor do Cristo e eles eram conhecidos como os homens do caminho. Mas foi Lucas, depois que Jesus já havia sido crucificado, que estudando e trabalhando e conversando com Maria e Paulo, isso aqui, ele propôs que os cristãos, os seguidores do Cristo, fossem os cristãos. Ele é que deu esse nome, que propôs. Então, a partir daí, foram os cristãos. Mas Jesus nem escreveu nada. Fez tanto que João chega a escrever no último versículo lá do seu evangelho, que se ele fosse escrever todos os feitos que Jesus realizou, nem todos os livros da terra caberiam à época, né? Foi João o último versículo do evangelho de João. É claro que Jesus fez tanta coisa que os evangelistas, por mais que eles quisessem, eles não conseguiram escrever tudo. E olha que tem muita cura, hein? Muita coisa. Curas, né? E etc. Parábolas, ensinamentos. O Cristo, então, não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses. Tem aqui os deuses e tem os devotos. Sim, não. Ele criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo. Guardem isso. O Evangelho é um organismo de transformação espiritual para todos nós. Aqueles que ainda não entenderam isso, comecem a pensar. É para o nosso crescimento espiritual. O Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, são praticados nos mundos superiores. O que ele nos trouxe, enquanto Espírito superior, ele tirou de onde? Das vivências que ele teve nesses mundos superiores. Então, o que ele falou é praticado lá. É um código universal de conduta, porque foi um Espírito superior que falou para nós, infantis, crianças infantis, que ainda somos. O cristianismo não cria separação entre deuses e devotos, mas promove a renovação espiritual para todos. Não existem estas castas, os superiores, os seguidores, eu falo, vocês obedecem e por aí vai.
Os grandes missionários também enfrentam dificuldades e desafios, pois a evolução exige esforço e dedicação. Olha, nós estamos aqui, depois de um dia de trabalho. Quantos acordaram? Três, não sei se tem padeiro aqui, né? Pode ter. 4, 5, 6 horas trabalharam, e às vezes pesado, duro, atendendo pessoas, um processo repetitivo. Nós já tem minhas férias, não chego, né? Mas estamos aqui. Alguns estão em casa, assistindo, né? Olha, exige ou não exige da gente esforço e dedicação? Não basta ouvir os ensinamentos de Cristo, é necessário praticá-los no dia a dia. É necessário. Então, já aí partindo para uma possível conclusão, que não se dá para concluir quase muita coisa, né? Mas lembremos uma frase de Joana de Ângeles, Espírito, que está lá no livro Psicologia da Gratidão. Nós precisamos agradecer o bem que nos chega, o mal que nos chega e o mal que é afastado de nós. Olha só, né? É normal você agradecer o bem que nos chega e o mal que é afastado de nós, não é? Os dois aqui se encontram. Agradeço, Senhor, o mal que o Senhor me livrou. Me livra, Senhor, de todo mal. Me dê livramento, dê livramento. A gente gosta de falar dessas coisas, né? Às vezes a gente fala até sem saber. Mas vocês já pensaram agradecer o mal que nos chega? Desafio. Mas se não existem injustiçados, não falei isso há pouco? Então por que está me chegando o mal? O que está atrás disso? O que o Senhor quer com isso? Senhor da vida. Qual a lição que eu preciso aprender? Que prova é esta? Podem se perguntar. Essa resposta pode aparecer no outdoor. Jesus te ama. Escolha um espaço na natureza para meditar. Pode aparecer numa mensagem, pode aparecer numa reportagem, que o repórter pergunta à pessoa que vive mais de 80 anos, por que isso é tão feliz? Ah, porque eu gosto da natureza, eu sorrio para tudo e para todas as coisas. Então você vai encontrar a sua resposta, e às vezes dentro e em você mesmo. Por que dentro de você? Lá no livro A Gênese, de Kardec, capítulo 18, item 3, Kardec, sob a orientação, é claro, dos bons espíritos, ele vai falar que Deus está dentro de nós. Ele está com cada um de nós. Porque a gente pensa na nossa infantilidade e pequenez de raciocínio, que Deus é um velhinho, ou um senhor, ou uma energia que está do outro lado da galáxia, fez leis e as leis estão girando. Nada disso. Para o Espiritismo, que segue a orientação de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Deus está em nós, Ele está aqui comigo, está com você, onde você está. Portanto, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que o mal vai chegar a você, até você na hora certa, no momento certo. Não é fácil agradecer uma dor que nos chega. Uma situação de desemprego, de falta de dinheiro, uma situação de solidão, uma situação inesperada. Não é fácil, porque a gente quer tudo de mão beijada e fácil, mas não é. Nunca foi. São espíritos, ou somos espíritos fracos, que queremos tudo fácil. Então, de repente, você está com hora marcada, tem um ônibus que vai sair aqui às 13h30, você sai de casa às 13h15, vai para o ponto e o ônibus não vem. É um mal? É um mal, sim, porque você tinha um compromisso, você tinha que pegar o ônibus 1h30. Você estava contando que ele viria 1h30. A gente recebeu o horário, não tem aí a relação dos ônibus?
13h30, você tinha um compromisso às 14h30. Então, é um mal. Oh, meu Deus, muito obrigado, porque esse ônibus atrasou. Ou você chama o Uber, ou você chama o pai Uber, ou você chama Deus dentro de você e fala, meu Deus, que eu não seja prejudicada ou prejudicado em virtude desse atraso do ônibus. Aí quando você chega no seu compromisso, a pessoa que marcou com você não foi. Aí você, graças a Deus. Ou uma outra situação qualquer, alguém te liga antes do outro ônibus chegar, vem aqui imediatamente, mamãe está passando mal. Aí você toma aquele susto, olha só. No livro Jesus no Lar, tem uma das lições, né? Que uma pessoa estava indo para uma cidade, isso e aquilo, ele foi dormir num lugar, foi dormir no outro, mas por um motivo ou outro ele não dormia, ele não ficou e seguiu o seu caminho. Aí de manhã ele ficou sabendo que tinha uma víbora, que era um covil de lobo e etc. Por isso que alguma coisa sempre o incomodava e ele não ficava lá. Então, agradecer o mal que nos chega, às vezes o mal não é tão mal assim não, é um bem. Hein? Ficar desesperado, emocionalmente desequilibrado, e eu vou sair daqui e ver um vídeo que eu não viria fazer estudo, não. Eu tinha marcado para ver esse estudo Haroldo agora, que é emoção e espiritualidade, equilíbrio emocional e espiritualidade, no canal dele de Odisseia. Mas vai dar tempo, vai ficar gravado, eu vou ver isso ainda hoje. Né? Eu tinha programado para ver, né? Vale a pena se vocês quiserem. Equilíbrio emocional e espiritualidade. Então, agradecer o mal que nos chega, gente. Vamos treinar, né? Vamos treinar. Se você for embora agora e furar o pé ali num prego, ou tropeçar, agradeça a Deus. Né? Agradeça a Deus, meu Deus, muito obrigado. Porque pelo menos eu tenho um pé para ser furado. Não é? Quantos não têm pé? Se você chegar lá na sua casa, a água estiver vazando, e vazou muitos litros, né? Você vai aumentar a conta de água? Vai sim. Mas pelo menos eu tenho uma conta de água, eu tenho água aqui dentro de casa, para tomar um banho, para limpar. Porque dá uma volta lá na Rio Grande do Sul, na Tamós, vê quantas pessoas. Eu fui lá domingo recentemente. Tinham mais de 100 andarilhos. Pessoas imundas e fortes, jovens. É uma situação que você pensa, é o que nós vivemos, né? Eles reencarnaram. É melhor aqui do que lá. Mas é para o nosso aprendizado. O testemunho é a chave para a verdadeira libertação. Sem testemunho, sem cruz, nós não nos libertaremos das nossas inferioridades. Assim como Paulo encontrou liberdade em sua prisão, e Cristo transformou a dor da cruz em redenção, cada um de nós deve encarar suas provas como degraus para o crescimento espiritual. Vamos pensar nisso. É para o nosso crescimento. Meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Tem uma lição, gente. Tem uma lição. Ele não deixaria. Deus não é a inteligência suprema? O amor supremo do universo? Ele não deixaria, Ele está comigo. As dificuldades da vida, quando vistas com os olhos da fé renovada pela doutrina espírita, tornam-se oportunidades para nos aproximarmos da verdadeira felicidade. A cruz, quando analisada profundamente, os nossos desafios, os nossos testemunhos, a hora do testemunho, revela a glória espiritual que supera qualquer sofrimento passageiro.
E para seguir Jesus, disse-nos o próprio Mestre: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque ninguém pega a cruz do outro. A cruz é sempre nossa. Se ela é uma cruz pequena ou uma cruz grande, é com cada um. Mas Deus dá força, né, como a gente viu. Ele não nega forças para que a gente faça os nossos devidos investimentos. Então, por hoje é só. Eu quero agradecer o carinho, a oportunidade e até uma outra. Sim, mestre. Eu não entendi. Ah, sim. A mestre... eu ia falar isso nessa hora aqui, ó, que quando Jesus, o exemplo de Paulo e Jesus, né, que foram grandes exemplos, nós tivemos também aqui junto a nós um grande exemplo e um testemunho que foi do grande mineiro, né, que nasceu em Pedro Leopoldo, viveu muitos anos lá em Uberaba, que deixou para a gente mais de 450 obras psicografadas, numa missão, um espírito que teve que enfrentar muitos desafios, a começar pela própria saúde, pela família. Nasceu numa família muito pobre, a mãezinha dele desencarnou quando ele tinha 4 anos, deixando 9 filhos. Ele foi para uma madrasta, né? O pai distribuiu os filhos, porque criar 9 filhos é complicado, né, gente? E a madrasta dele fez ele até lamber a ferida do filho dela, porque era uma espécie de mandinga, né? Para sarar a ferida de criança. Aí depois o pai casou de novo e ela reuniu todos os filhos. Olha que coisa. Mas ele, pobre, sofreu. E nasceu 2 de abril de 1910. Chico Xavier. Esse grande espírito que passou por nós e que está aí, viu, gente? Porque as pessoas acham que ele está lá com Jesus, que ele disse, não, está do nosso lado. Ele está nos acompanhando. Ele está acompanhando o desenvolvimento do espiritismo no mundo. E amanhã seria o dia do seu aniversário. Olha que coisa interessante, né? Que Chico Xavier, Espírito Francisco Cândido Xavier, receba as nossas mais sinceras vibrações de agradecimento por tudo aquilo que ele nos deixou, que ele nos legou e que ele ainda faz por todos nós. Que ele receba do nosso coração a gratidão por aquilo que ele fez, como eu disse, e faz por nós. Muito obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade. Nós que te agradecemos, João, de todo o coração, pela sua boa vontade, disposição sempre, né? Preparar um estudo de última hora é tão complicado, né? Mas você tira de letra, né? Então, você, o Stanley, aí, está sempre aí à disposição para a gente. E depois desse estudo maravilhoso, né? O que a gente pode levar como reflexão daqui hoje? Qual é o meu testemunho na vida? O que eu estou fazendo, né, com tudo que eu recebo? Eu agradeço ou eu reclamo? Né? Porque, às vezes, nós estamos ganhando, mesmo perante as dores, é ganho. Porque é perante as dores que nós crescemos. Então, vamos refletir, através dessa palestra de hoje, né? E eu vou fazer o encerramento da prece para despedir do pessoal online e depois vou dar alguns recadinhos aqui. Bom? Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por essa noite de tanta luz, de tantas bênçãos, que possamos sair daqui hoje renovados, refletindo nos ensinamentos que recebemos, fazendo as mudanças necessárias nas nossas vidas, sendo gratos, levando para os nossos familiares um pouquinho de tudo aquilo que ouvimos nessa noite
E assim, entregando a Jesus a nossa caminhada, confiantes de que Ele nos prepara todos os dias o caminho, ilumina, nos fortalece. Que o Senhor permaneça conosco, que a espiritualidade amiga nos ampare nas nossas necessidades, hoje e sempre. Que assim seja. Então, gente, depois...